Olá, tudo bom? É bom estar com vocês de novo neste canal, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha o conteúdo que este canal proporciona para você que é seguidor do canal e que tem sido edificado através dele, ok? Meu nome é João França, você já nos conhece e Deus abençoe sua vida. Eu queria comentar com vocês nesta hora um texto muito importante na nossa vida, que é o texto lá de Salmos, capítulo de número 2. E o que é o Salmo 2? Bem, o Salmo 2 é um salmo tido como um salmo de coroação, um salmo da coroação do Filho de Deus. O salmista, ele exorta os líderes pagãos a abandonarem os seus planos rebeldes contra o Senhor e contra o seu ungido e a submeter-se à sua autoridade deste rei que Deus ordenou para governar todas as nações com poder para esmagar aqueles que são rebeldes, né? Então, como é que ele faz isso? Nos versos que nós temos aqui no texto, nós podemos conhecer e ver algumas coisas interessantes. O salmista primeiro revela como os líderes pagãos desejam totalmente se rebelarem contra o Senhor e contra o seu ungido nos versos de 1 a 3, né? Veja, a primeira coisa que ele coloca é que Deus está indignado com as resoluções tumultuosas e vaidosas das nações, verso 1. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Então ele começa primeiro mostrando a sua indignação com essa atitude. E aí ele explica que as nações unidas estão unidas para afastar a autoridade do Senhor e do seu rei, que é o seu ungido. Versos 2 e 3. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Ou seja, sejamos livres, sejamos contrários a esse soberano que é Deus sobre todas as coisas. Então a primeira questão é que ele revela o plano maquiavélico das nações pagãs que não reconhecem sua autoridade. Em segundo lugar, o salmista também neste salmo revela a resolução do Senhor de estabelecer o seu rei sobre o mundo. Nos versos de 4 a 6 ele faz isso. E é interessante que Deus nos céus, que é soberano, ele despreza os planos dos ímpios. Verso 4, ele diz assim: do seu trono dos céus o Senhor põe-se a rir-se e caçoa deles. O Senhor também porá um fim aos esforços desses ímpios que estão se levantando, né, contra o Senhor, e ele vai fazer isso instalando, fixando, estabelecendo o seu rei. Versos 5 e verso 6. Em sua ira os responde e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Então você vê aí nesse segundo bloco do salmo que o salmista ele revela essas resoluções que o Senhor decide fazer em relação ao seu ungido. Deus ele não deixa o seu ungido à mercê da atitude rebelde das nações pagãs, mas ele coloca exatamente um freio e estabelece e confirma o seu ungido neste poderio, neste governo. Em terceiro lugar, neste salmo, nós também observamos que o salmista revela o decreto do rei ungido, né, para mostrar que com que direito ele governa este mundo, versos de 7 até o verso 9 desse texto. Então o rei decide declarar o estatuto da aliança, verso 7, quando ele diz assim: proclamarei o teu decreto. Então aqui é o estatuto da aliança que é declarado, né? O rei também reitera as promessas divinas nesta aliança, verso 7 até o verso 9, ele diz assim, né? Ele me disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra por tua propriedade, e tu as quebrarás com vara de ferro e despedaçarás como um vaso de barro. É interessante porque ele é hoje coroado como o rei que é escolhido por Deus, né? Ele é coroado como o rei que é escolhido por Deus. A segunda verdade que você vê nesse bloco é que ele receberá de Deus o domínio sobre todos os rebeldes. Versos 8 e verso 9 enfatizam esse domínio do ungido do Senhor sobre as nações
rebeldes. E por fim, o salmista termina mostrando, exortando as nações tolas a confiarem em Deus e se submeterem a esse filho entronizado para escaparem da destruição. Ele pede que os líderes ajam com prudência no verso 10. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência à autoridade da terra. E é interessante, ele os instrui a servir a Deus e a se submeter ao rei, ou serão destruídos quando a ira divina for derramada sobre eles. Verso 11 e verso 12, ele diz assim: adorem o Senhor com temor, exulte o Senhor com tremor, beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos. Então é um salmo muito rico para nós, mostrando o governo de Cristo, Cristo sendo o governador de todas as coisas e Deus estabelecendo e confirmando Cristo como Rei soberano, e convoca você a abandonar os seus pecados, abandonar a sua maneira pregressa de viver e se entregar ao Filho antes que ele se irrite. Se beije o Filho, se submeta ao Filho, que ele está debaixo do seu senhorio, debaixo do seu amor. Que Deus abençoe, que Deus estenda a graça sobre sua vida. Nos vemos no nosso próximo vídeo, para a glória de Deus.